Oi, tudo bem? A Odisseia de Homero, hoje destacando o personagem Telêmaco. Nós temos, além da história de Ulisses e Penélope, a saga de Telêmaco, chamado de Telemaquia. E nós vamos percorrer também todo esse processo de crescimento, de amadurecimento físico e espiritual, psicológico do Telêmaco. Telêmaco. Enquanto os caracteres de Ulisses e Penélope são profundamente tributários da tradição épica anterior, já se pretendeu ver em Telêmaco e Nausicaa quase duas criações de Homero. Já se disse que a Telemaquia se inspirava num poema anterior à própria Ilíada. Homero fez de Telêmaco uma personagem essencial. É ele que precipita a ação, ata o drama, provoca a crise e obriga a uma decisão. Há anos, Penélope tergiversa. Agora vai descobrir que Telêmaco já não é uma criança. Toda a telemaquia se resume nisso, a passagem do jovem Telêmaco à idade adulta. Ele passa a tomar decisões, convoca os pretendentes, expõe-lhes seu plano. Faz tudo como um jovem adolescente sem experiência, não sabe ainda disfarçar. Quando se opõe às suas decisões, tem vontade de chorar, procura o socorro da divindade desconhecida que o aconselhou. Homem e menino ao mesmo tempo. E Penélope fica surpresa ao se ver repreendida por ele. Um trecho no canto 1 da Odisseia, em que Penélope diz, em que os dois estão conversando: Mãe, por que recusas ao amável Aedo encantar-nos segundo a inspiração de seu espírito? Está falando de Fêmeo, né? Ele está perguntando para a mãe: por que você recusa que o Aedo Fêmeo nos encante com a sua música? Não, os culpados não são os Aedos, mas Zeus, que distribui aos miseráveis mortais o que deseja para cada um, o destino. Que teu coração e tua alma tenham coragem de ouvi-lo. Ulisses não foi o único que perdeu o dia da volta na Troade. Quantos outros homens lá pereceram? Retira-te aos teus aposentos, retoma as tuas ocupações. A tela e a roca, ordena às tuas criadas que se ponham a trabalhar. A palavra é o quinhão dos homens, em geral, e sobretudo o meu, se alguma autoridade há neste palácio. Então ele toma as rédeas da autoridade lá no palácio em Ítaca. Nesta passagem não há cambiantes. Tudo é muito violento. Como é bem o sinal de um adolescente. E é também sua primeira manifestação pública. Fala de seus planos aos pretendentes, que, admirados com a coragem do jovem, olham-no com espanto, mordendo os lábios. Então eles planejavam eliminar Telêmaco. Eles sentem o perigo que representa Telêmaco para os seus planos. E daí a conspiração. Mas que uso fará Telêmaco dessa autoridade que se arroga? Aconselho da deusa Atena, que dessa forma o afasta do ambiente perigoso, decide partir em busca de notícias do pai esperado. Isso não lhe ensinará muita coisa. Mas pelo menos ficará certo de que o herói ainda está vivo. A viagem que está vivo e que é prisioneiro de uma deusa e só pensa no regresso. Então ele conhecerá, através da sua viagem, o que passa o seu pai, Ulisses, perdido pelo mundo. Durante a viagem, o jovem toma consciência de si mesmo, escapa à mesquinhez da corte de Ítaca, ao ambiente deletério criado pela situação anormal e que o revoltou quando abriu os olhos da adolescência para tal espetáculo, e sobretudo é tratado como filho de Ulisses por seus hospedeiros. Voltará da viagem instruído, com segurança, confiança em si, pois encontrou amigos. De volta a Ítaca encontra afinal o pai, de que já se falou tanto. A princípio hesita, mas logo depois são abraços e lágrimas. Depois admira a coragem do pai, que não conhecia, e diante dele se sente de novo uma criança. Um trecho aqui da Odisseia, canto 16. Pai, no futuro, eu creio, conhecerás minha alma, pois nela não há desatinos. Belas palavras. Depois seu regresso à cidade é cheio de dignidade. Não diz a Penélope uma palavra de sua viagem, enquanto ela não demonstra a calma de uma rainha. Com os pretendentes,
patenteia certa arrogância. Suas decisões são precisas. Ulisses é confiado a Pireu, bem como o tesouro que trouxe da viagem, e em suas razões, Telêmaco revela até real insolência para com os pretendentes. Um trecho aqui da Odisseia, canto 17. Caso no palácio os fogosos pretendentes matem minha traição e todo o patrimônio seja partilhado, prefiro que, em lugar deles, sejas tu que desfrutes de meus bens. No banquete dá ordens, e quando ouve a mãe desejar ao longe a punição dos pretendentes e censurá-lo por não ter intervindo em defesa de Ulisses, o mendigo e seu hóspede, como um garoto não pode conter um espirro, provocando o riso da mãe. As razões que evoca para sua conduta não são as de um menino repreendido, mas de alguém que consente em dar motivos, que aliás não convencem, e nem sequer procura torná-los valiosos. Não percebe que sua conduta deve parecer insustentável? É ele também que indiretamente provoca a decisão de Penélope e a prova dos machados. Odisseia, canto 19. Meu filho, enquanto era menininho e ainda ingênuo, não me permitia casar-me com outro, abandonar a casa. Agora que é moço e já entrou na idade da adolescência, ele próprio deseja que eu abandone este palácio. Tanto se irrita ao ver os bens que os aqueus lhe devoram. Penélope jamais pensara nisso, ela própria o afirma. É a transformação de Telêmaco que provoca a decisão materna. Eis aí a explicação daquilo que já foi considerado uma incoerência de Penélope. É a própria evolução do caráter de Telêmaco que impele o poeta a este momento em que a ação atinge seu ponto culminante, a crise da alma na mãe, que Penélope também determina a vingança de Ulisses e assim o desenlace. Se o adolescente ainda se revela em Telêmaco, na vaidade pueril que demonstra quando para a assembleia vestiu suas mais belas roupas, já é o homem que daí por diante vai agir. Ele repreende vivamente a mãe, quando ela tergiversa e ainda pede a Ulisses novas provas. E quando Ulisses manda o matar à espada as servas infiéis e impudicas, Telêmaco age como melhor lhe parece e prefere não macular-se. Enforca as servas, deixando que a morte realize sua obra. É livremente que interpreta as ordens paternas. Assim, de uma personagem que não devia ser nova nas epopeias anteriores, o poeta criou um tipo quase essencial, senão quanto aos próprios acontecimentos, pelo menos para explicá-los e dar-lhes verossimilhança. Parece que é dele todo o estudo psicológico do herói. É preciso ler a Odisseia sem ignorar esta figura tão importante que é Telêmaco, o filho de Odisseu e Penélope. Ele traz em si todo um desenvolvimento, aquele amadurecimento do herói, toda a formação do herói já aparece aqui, que virão depois em estudos posteriores, em romances, esse romance de formação do herói. O herói que passa da adolescência para a maturidade, para esse crescimento, sagacidade, inteligência. A Ilíada e a Odisseia já começam a trazer para nós todas as influências que virão, tudo aquilo que aparecerá em outros romances. E aqui, de modo especial, nesta epopeia da Odisseia, a transformação do personagem Telêmaco. Isso é muito importante observarmos na leitura da epopeia. Um abraço, até mais.